professora Heloísa Vieira da Rocha, coordenadora do IEM Unicamp. Bom, boa tarde a todos. A gente fica muito, quando olha para a plateia, fico muito feliz de ver tanta gente conhecida aqui, tantos amigos. A gente está aqui comemorando os 20 anos do IED, né, fazendo uma apresentação do IED, e conjuntamente, né, essa apresentação coincide, o que foi muito bom, porque a gente teve a oportunidade de ter pessoas que não estariam aqui, né, com o WIE, que é o Workshop de Informática na Educação, que está acontecendo dentro do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Então, foi encaixado, o que, por um lado, foi muito bom. Tá? Bom, eu vou fazer primeiro uma apresentação assim, breve, né, do que é, que deveria ser falado sobre o IED aqui em 20 anos, né? Obrigado comigo. Bom, e claro, né, além de agradecer a presença de todas as pessoas que estão ali, quero agradecer aos colegas de mesa que tão gentilmente atenderam o nosso convite e vieram para cá. São muito importantes, né, por serem parceiros do... Bom, preparar essa apresentação, quando eu comecei a pensar nos 20 anos de história, né, que é esse título, né, 20 anos de história na área de informática, na educação, foi uma tarefa que consumiu aí alguns dias de pensamento, né. E aí, quando comecei a apresentar, vocês vão ver que comecei a fazer uma apresentação razoavelmente séria, né, sendo primeiro informando o que é o IED, que é uma unidade especial de pesquisa. Ela é ligada à Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, COCEM. Foi criado não em agosto, mas em 17 de maio de 83, então a gente já é quase maior de idade, né, 20 anos e um pouquinho. E foi institucionalizado em 27 de novembro de 91. Quando comecei a fazer a apresentação nesse tom, aí vocês veem que é bem sério, eu acredito que muitas pessoas vão olhar para assim, vai ser uma chatura, agora vem a próxima data, né? Pensando em como é que eu faria essa cronologia, e o interessante que é, eu estou no IED desde 17 de maio de 83, e não é fácil fazer uma cronologia, identificar o que é passado, o que é presente, tudo fica foi meio difícil falar, né, sobre isso e fazer como se fosse uma linha do tempo. Aí, eu me lembrei de uma coisa que eu tinha lido há algum tempo sobre as Confissões de Santo Agostinho, quando ele fala sobre o tempo e a dificuldade de se falar sobre o tempo, né? E aí me veio fui recuperar o trecho em que as coisas fossem faladas, onde ele dizia esse tipo de coisa, né? Um trecho do livro aí da Confissões. E aí aparece essa frase que é significativa exatamente porque eu estava sentindo com relação a fazer essa apresentação e a responsabilidade de fazer isso, né? Ele diz o seguinte: mas talvez fosse próprio dizer que os tempos são três: presente das coisas passadas, presente das presentes, presente das futuras. Existem, pois, esses três tempos na minha mente que não vejo em outra parte: lembrança presente das coisas passadas, visão presente das coisas presentes e esperança presente das coisas futuras, né?
a ideia que está por isso é que exatamente o que me chamou a atenção e me fez lembrar é a confusão que tinha na minha cabeça esses três tempos se misturando, né? Então, eu não conseguia delinear muito a linha do tempo, né? Então, exatamente essa é a ideia, né? O presente como lugar onde o passado, o presente e o futuro se cruzam. É um lugar onde todas essas coisas estão acontecendo, né? E então, optei por não fazer uma cronologia, e aí a dificuldade porque eu não estava conseguindo, e comecei a pensar no trabalho do Miege. Quando comecei a pensar, pensei em dois grandes pilares que estão, quer dizer, mesmo pensando para frente, pensando para trás, ou para frente, como eu consigo pensar, dois grandes pilares, mas não pilares muito separados, né, do que foi a trajetória do mundo. Um de tecnologias e o outro de metodologias. Quer dizer, tecnologias por um tipo de uso que a gente imagina que deva ser feito, ou a gente acredita que deva ser feito com essa tecnologia, certo? E a produção de tecnologias, metodologias para uso de tecnologias, a produção de tecnologias adequadas a esse uso que a gente foi delineando, o que a gente sempre acreditou, que a gente chama das metodologias, né? E o que vem a ser essas metodologias? Que é a ideia de usar todo o potencial da tecnologia, não só o potencial informativo, mas o potencial construtivo, interativo, e dando suporte a todas as faces do processo educativo, não só a cognitiva, mas todas as faces do processo educativo. E quais seriam essas faces? Então, é dar apoio tanto nas esferas social como cognitiva, afetiva, criativa e cultural. Então, é a tecnologia como apoio a todas essas facetas do seu uso, não só simplesmente a um aspecto cognitivo, que é o que a gente fica imaginando. Bom, isso aí acontecendo de que maneira? Nos mais variados contextos, que são os contextos onde a gente sempre esteve atuando. Educação formal, não formal, especial, corporativa, continuada, talvez eu tenha esquecido algumas aí, mas todos os contextos educacionais em que a gente foi atuando. E nesses contextos a gente atuou por meio de diferentes projetos. E aí não daria para a gente estar falando de todos os projetos, e o que eu vou estar fazendo é mais ou menos falando de projetos os quais estão mostrados aí, as pessoas depois vão ter mais detalhes para não ficar contando a história de cada projeto, né? Então tem o primeiro projeto aí do coração, que a gente poderia até dizer, não, isso é passado, o logo é passado. Muitas vezes no núcleo a gente se pega dizendo que o logo é passado, né? Mas não é, né? A gente tem raízes muito fortes nesse trabalho que a gente desenvolveu com o logo. E esse foi um dos projetos, né, de desenvolvimento de tecnologia, onde a gente desenvolveu o Super Logo, que é um interpretador da linguagem logo em português, livre, né? Tem algumas parcerias aí da IBM e da OPEC. Muitos dados na educação até hoje, e está lá em português, foi uma das primeiras iniciativas e a gente usou muito para desenvolver diversas metodologias de uso de computador na educação, e muitos projetos foram sustentados em cima do logo. Derivado do logo, do trabalho com o logo, a gente teve uma parceria aí comercial e produziu esse kit educacional Super Logo, onde tem algumas aplicações sobre o logo e aplicações que a gente julga que são relevantes e que despertam outras aplicações. Isso já é um produto comercial que a gente fez em parceria com uma empresa, que é a Divertir. Isso está por conta da loja. Em seguida, também derivado do logo, um projeto já que avança um pouco, que é aquele que a gente chama no MIED, que é o que dá braços ao computador, que é o CIRUS, que são os sistemas robóticos com Super Logo. Foi derivado do trabalho com o logo e derivado de um trabalho que a gente tinha com o Lego, e foi desenvolvido esse sistema para que as pessoas pudessem, mesmo à distância, estar explorando esses mecanismos robóticos que a gente tem no laboratório. Então, é um casamento do logo com a educação à distância, mais o Lego e outros componentes robóticos.
parceria com a Faculdade de Engenharia Mecânica. Tem o projeto Caleidoscópio. Todos esses projetos, quer dizer, eu estou falando muito rapidamente, porque senão eu ia cansar vocês, mas eles estão expostos aí, os donos, os que trabalharam efetivamente, vão estar podendo estar mostrando aí, né? Esse é um outro projeto muito interessante que foi desenvolvido, que é um portal para crianças. Um portal para crianças desenvolvido não por profissionais ou alguém que imagina como as crianças gostariam do portal, mas foi desenvolvido em parceria com as crianças. As crianças participaram do projeto. Isso está dentro de uma outra área, uma outra linha que vem crescendo do NIET, que são metodologias de design de software e hardware. O que é muito adequado, já que a gente tem, imagina como deva ser o uso, então que isso seja gerado pelos próprios usuários, né? Está exposto aí fora. Outro projeto, que foi um projeto muito grande do NIED, que foi de 98 até 2002, chamada Rede Telemática para a Formação de Educadores, implantação da informática na educação e de mudança nas escolas de países da América Latina. É um projeto que foi basicamente financiado pela OEA e envolveu diversos países aí da América do Sul, como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana e Venezuela. E deste projeto foram gerados diversos cursos e muitos materiais, muitos livros, muitas apostilas, e todas elas passaram a compor este portal aí que está alojado no NIED, onde tudo isso está livre para download, para uso e foi disponibilizado para toda a comunidade. Né? Então esse é um projeto bem relevante dentro do NIED, foi uma grande parceria aí internacional. Tem o projeto Teleduc, né, que é um projeto em 97, que é de desenvolvimento de ambientes. Foi um dos primeiros softwares, eu acho que foi o primeiro software livre para EAD que foi lançado no país. Ele foi lançado como software livre em 2001. De lá para cá ele já ganhou algumas outras ações e a gente tem uma série de parcerias aí. Quer dizer, o nosso primeiro grande financiador, ele começou a acontecer dentro do projeto EA, que incentivou, e hoje em dia a gente tem outros parceiros e um bom parceiro que é a própria Unicamp. Né? Então esse é um projeto. Outros projetos que vocês vão estar lá vendo lá fora são também ferramentas dentro do Teleduc, mas são ferramentas mais inovadoras, que derivam de uma pesquisa de muito uso do ambiente Teleduc, são específicas e a gente pode estar olhando depois lá fora. Agora vem os projetos. Esse é um outro projeto que a gente desenvolve em parceria com a Fundap, que é a Fundação de Desenvolvimento Administrativo do Estado de São Paulo, onde a gente faz formação dos servidores públicos, esse é o objetivo, mas o que se faz é a formação de professores da Fundap sobre EAD. Quer dizer, os professores estão usando tecnologias de educação à distância para fazer a formação de servidores públicos e estão usando o EAD, estão usando o Teleduc. A gente trabalha na formação desses profissionais da Fundap. O projeto ProInesp, que foi um projeto muito importante, tanto para o uso do Teleduc como para o desenvolvimento de outras linhas aí de trabalho que a gente tem agora no NIED, que foi a formação de profissionais aí já não para EAD, mas formação de profissionais via EAD. Era um projeto que foi feito em parceria com a Secretaria de Educação Especial do MEC e a FUNAPAES, e foram formados 500 profissionais de APAES do Brasil inteiro. Então, são 95 instituições de todos os estados brasileiros, menos 2 estados. Né? E foi uma formação ampla, totalmente à distância, foi uma experiência bastante relevante que acabou gerando outras pesquisas. Foram dois oferecimentos desse ProInesp, e a gente tem o site onde também tem resultados, todos os materiais que foram gerados e tudo mais desse processo.
Outro projeto que está em andamento, né, tá aí, é conjuntamente com o Instituto de Pesquisas Especiais para a Sociedade, o IPES, que é uma parceria entre o Departamento de Multimeios, Instituto de Arte, do Instituto de Artes da Unicamp, que é o de comunidade saudável, né? Quando se está desenvolvendo, todo mundo, quem assistiu, acho que a última mesa redonda, está sabendo do que se trata, mas é ações educacionais e educação à distância, usando o Teleduc também. Esse é o site do projeto da comunidade saudável, né? Só para ter aí o endereço. E um outro projeto, que é o projeto mais recente aí, que está sendo um projeto muito importante para o núcleo institucionalmente, que é o projeto Ensino Aberto, onde a gente está com uma parceria aí com a Pró-Reitoria de Graduação, com o CCUEC e o grupo de AD do CCUEC. Isso aí é um projeto de apoio na web. A Unicamp, ela criou, para cada disciplina de graduação, tem conectado uma instância do Teleduc, e essa instância tem um canal de comunicação com o sistema acadêmico da universidade. Então, para toda disciplina de graduação, eu posso usar o Teleduc, então ele é como um ambiente para auxílio ao ensino presencial, não é para ensino à distância, ele é para amplificar um pouco o ambiente de sala de aula. E nisso já tem, com todo o sistema acadêmico, você já tem alunos, tem uma comunicação nos dois sentidos. Está sendo muito importante para o uso, para difundir o uso dessas tecnologias de comunicação e informação dentro da universidade ou junto com os professores. O projeto Com Empresas, que é esse projeto do grupo DAF, né, que é da dinamização da aprendizagem e formação nas empresas, e aí a formação de profissionais no seu contexto de trabalho mesmo. Foram gerados diversos softwares, ambientes de simulação e com parceria com algumas empresas, né? O projeto está mais explicado aí fora também, mas é um projeto muito importante, onde a gente começou a entrar ou entrou no que se chama de formação aí, em corporações ou de profissionais em corporação. E gerou uma série de pesquisas e um grupo bem atuante dentro do MIED trabalhando nessa linha. E agora, um derivado aí do uso do próprio ProInesp, né, que é o HQ, que é um editor de história em quadrinhos, né, um editor de histórias em quadrinhos, onde você pode fazer qualquer história de quadrinho, com qualquer personagem, com qualquer figura, é um software livre e que atualmente está sendo customizado para poder ser usado junto com crianças portadoras de diversos tipos de deficiência, né? Isso foi um resultado que foi muito bem aceito como software, né, nas instituições, nas APAES principalmente, onde a gente usou, e daí veio a necessidade de uma customização que gerou uma área de interesse, que é o estudo de interfaces e de acessibilidade, de prover acessibilidade à interface. Também é um software livre para download, pode ser conseguido no site do MIED. Um outro projeto, que chega a ser um pouco semelhante ao HQ, onde inclusive o HQ é usado, que é o uso de ferramentas computacionais no acompanhamento clínico educacional de pessoas com dificuldades linguístico-cognitivas e minorias linguísticas, complicado o nome, né? Mas basicamente é o uso do computador junto a pessoas com problemas ou de surdez, de fala, de afasias, de qualquer lesão de um problema linguístico cognitivo. Então é o uso do computador tanto para diagnóstico como para a parte clínica e educacional. Então é usado uma série de ferramentas para se analisar os resultados ou a viabilidade desse uso, e em paralelo estão sendo gerados resultados extremamente interessantes na análise das interfaces computacionais para isso. Bom, chega de projeto, chega de contar a história, né? Então, todos esses projetos, além das parcerias já mencionadas nos projetos, a gente foi estabelecendo
outras parcerias aí ao longo da história. Não vou ler todos, mas estão aí uma série de parceiros que a gente tem, certamente que a gente tem e já teve, certamente eu devo ter esquecido, né? Mas é uma lista dos que eu pude estar lembrando, e mais algumas outras instituições aí, quer dizer, mais de 3 mil instituições usuárias do Teleeduc que a gente considera como parceiros, desde que eles estão sempre nos dando um retorno do uso e nos sugerindo coisas e tudo mais. Bom, com isso, a gente acredita, quer dizer, eu acredito, eu vejo, se a gente tenha conseguido um equilíbrio entre produção de tecnologia e desenvolvimento de metodologias, né? Em todos os setores onde a gente foi atuando, tanto tivemos tecnologias, metodologias e resultados ao redor dessa ação aí equilibrada das coisas, né? Alguns resultados aí numéricos, né, que a gente pode estar avaliando, quer dizer, ao longo aí da história, algumas coisas que a gente foi desenvolvendo, né, foi criando. Mas são números, né, são resultados que para a gente são significativos. E para atingir todos esses resultados, eu acredito que aí vem a parte mais relevante, não basta você ter, claro que você precisa ter uma equipe extremamente competente, lutando por um objetivo comum. Mas isso não é o suficiente. Quer dizer, como eu enxergo o NIED, é um grupo que estabeleceu muito mais que isso, estabeleceu toda uma história afetiva e de vida no NIED, dentro do NIED, né? Então, por trás desses resultados e desses projetos, a gente tem fundamentalmente a história das pessoas que foram tecendo essa história. Isso é o que a gente julga, o que eu vejo de mais relevante. Quando eu começo a lembrar das pessoas ou dos projetos, eu me lembro das pessoas que estiveram envolvidas. Quando eu vejo os projetos hoje, eu vejo as pessoas que estão lá. E dentre as pessoas que estiveram, o professor Eduardo Chaves, que foi o nosso primeiro coordenador, o professor José Armando Valente, coordenador por diversos anos, com um trabalho muito importante na consolidação do NIED, a professora doutora Maria Cecília Calani Baranauskas, que é a coordenadora do WIE, né, que também foi coordenadora do NIED e atualmente eu, né. A equipe, claro, que não caberia numa transparência toda a nossa equipe, que foi, que é e que será, porque também muita gente fugiu da fotografia e outros eu não achei a fotografia. Tem gente que, por mais que eu caçasse, disse, eu não vou entrar na fotografia, mas algumas pessoas aí que ou estão, estiveram com a gente ao longo desse tempo, né? E mais os nossos estudantes, né, que estão lá ou que estiveram por lá por algum tempo e que vão mantendo ainda e que estão na nossa rede, né, naquela nossa teia aí, então, os nossos estudantes. Então, esse é mais ou menos um panorama, e olhando todo o longo dos projetos, né, é um panorama do que tem sido a nossa história em termos de produção e tudo mais. Aí eu me parei pensando, falei assim, bom, eu tenho que falar, como a Isabel aí da imprensa acabou de me perguntar, né, e o futuro? O futuro é meio complicado, né, fazer previsões é uma coisa meio complicada, né, o que eu iria prever do que iria acontecer no futuro? Apelei para o meu santo novamente, né, e vou ler uma frase que eu acho que é bastante significativa. Vejo a aurora e prognostico que o sol vai nascer. O que vejo é presente, o que anuncio é futuro. Não é o sol que é futuro, porque esse já existe, mas sim seu nascimento que ainda não se realizou, que se não realizou. Contudo, não o poderia prognosticar sem conceber também, na minha imaginação, o mesmo nascimento como agora o faço quando isso declaro. Mas mesmo aquela aurora que eu vejo no céu, e que precede o aparecimento do sol, nem aquela imagem formada no meu espírito são o mesmo nascimento do sol. No meu espírito, a imagem formada
e meu espírito são o mesmo nascimento do sol. Ainda que, para se predizer este futuro, se deva enxergar a aurora e a sua imagem como presentes. E ele continua. Por conseguinte, as coisas futuras ainda não existem. Se ainda não existem, não existem presentemente. De modo algum podem ser vistas se não existem, mas podem ser prognosticadas pelas coisas presentes que já existem e se deixam observar. E o que é que eu posso observar quando eu posso fazer algum prognóstico? Os meus estudantes ou os nossos estudantes que estão lá no IED, né? Que é onde eu vejo, quer dizer, esse para mim é um futuro presente, né? São as pessoas que estão passando por lá, como eu já estive por 20 e poucos anos, nem tanto, né? Mas 20 e poucos anos no NIED, e muitas das pessoas que formam a equipe do NIED começaram no NIED. Então, para mim, esse é o futuro presente. Basicamente, o futuro do NIED se constrói no presente, na formação dessas pessoas. E eu não posso dizer mais nada do futuro a não ser essa história. Então, basicamente, era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra o professor Eduardo Roberto Junqueira Guimarães, coordenador da Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da Unicamp, o COSEM. Boa tarde. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os colegas de mesa. Gostaria de cumprimentar. Boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar a todos os componentes da mesa. O reitor da universidade, os demais participantes da mesa. É uma grande satisfação estar em mais uma atividade de comemoração de 20 anos dos grupos da universidade. Desde o ano passado, alguns dos grupos da universidade começam a completar 20 anos de existência. Esse tipo de unidade especial de pesquisa que a Unicamp tem, completou no passado 20 anos de sua experiência e diversos grupos começam a completar esses 20 anos, tal como o IED agora. O que é importante ver nesses casos é que, ao completar 20 anos, quer dizer, ao poder mostrar retrospectivamente um certo período de trabalho, experiência, de construção, isso torna visível coisas que foram sendo feitas, muitas vezes lentamente, em alguns momentos, com a aparência de que aquilo não resultaria em grandes coisas, né? Em outros momentos, com grandes esperanças, e que depois nós podemos, ao olhar para trás, tal como a professora Luísa fez aqui, inspirada numa das mais extraordinárias teorias do tempo da filosofia, o método Agostinho, poder, ao fazer isso, reencontrar o passado, que só interessa exatamente porque ele funciona hoje para aquilo que se faz hoje. E esse é o sentido da história. Não é aquilo que simplesmente ocorreu, mas é aquilo que, tendo ocorrido, continua a fazer sentido depois de ocorrido. E é isso que nós podemos encontrar aqui nesse relato, né, da professora Luísa sobre a história do IED. Uma outra coisa que me parece extremamente importante na história do IED seria observar que o IED é uma dessas unidades de pesquisa, não é seguramente a única,
nem aqui, ou em Campo, nem em outros lugares, mas é uma dessas unidades de pesquisa que trabalha uma questão extremamente fundamental para o modo tecnológico da sociedade moderna, que é da constituição de redes. E mais do que isso, ou seja, trabalha o modo da tecnologia da informação, que é aquilo que caracteriza fundamentalmente a tecnologia do mundo contemporâneo. Em outros momentos, o que caracterizava fundamentalmente a tecnologia do mundo era, por exemplo, a energia, coisas desse tipo. Hoje é a informação. Qual é o insumo fundamental de constituição do nosso modo tecnológico que se consegue a baixos, e não só baixos, mas a baixíssimos custos? É a informação. E o IED é uma unidade de pesquisa que trabalha nesse lugar, que trabalha elementos fundamentais da constituição dessa tecnologia. E aí uma coisa que me parece extremamente importante, que foi aparecendo no relato dela, é como aparece aí junto com a noção de tecnologia, a noção de ferramenta. E é interessante observar porque essa questão, por que isso não é chamado, isso poderia ser chamado de outras coisas, né? Mas é interessante aparecer a noção de ferramenta. Por que eu registro isso? Você pode me perguntar o que faz, por que pensar no que um nome designa num momento desses. Talvez seja o vício da minha origem de cientista. Eu sou semanticista, então eu começo a observar as palavras. Então, qual a importância dessa palavra ferramenta? É porque ela é uma palavra que, ao designar o seu objeto, não o designa simplesmente pela sua instrumentalidade. Não é uma designação simplesmente instrumental das coisas. Mesmo que esteja a designar um instrumento. Porque ao fazer essa designação pela palavra ferramenta, o que está em questão é que designa-se um objeto não só enquanto um instrumento, mas porque esse objeto tem nele o seu próprio funcionamento. A própria marca da prática na qual está inserido. A noção de ferramenta é fundamentalmente isso. Por exemplo, um serrote é uma ferramenta. Quando você olha o serrote, ele não é só algo que é instrumento para. Nele mesmo, ele se mostra naquilo que ele faz. Então, e isso eu acho que é uma noção extremamente importante para tirar certas bobagens de discussão em torno dos problemas da tecnologia. Porque a tecnologia, ela é fundamentalmente isso. Ela é uma produtora de ferramentas. Ou seja, nesse sentido forte que a professora Luísa nos mostrou aqui hoje. Bom, por isso e por tantas outras coisas, que eu poderia também aqui dizer, eu gostaria de parabenizar, enquanto coordenadora docente, em nome de todo o seu grupo da universidade, essa história extremamente importante do IED e desejar que as atividades que estão se desenvolvendo sejam as melhores possíveis e que o IED, tendo a história que tem significando hoje, faça essa história continuar a sempre significar. Ou seja, o futuro a que a professora Luísa se referiu e que eu não tenho nenhuma dúvida que é um futuro extremamente promissor, porque aquilo que faz sentido continua sempre a fazer sentido. Muito obrigado. Para o uso da palavra nesse momento, a professora Maria de Fátima Garcia, que neste ato está representando a professora Polita Maria Grisólia Geraldo, digníssima secretária de Educação do município de Campinas. Meus cumprimentos à mesa, meus cumprimentos a todo esse público maravilhoso que aqui se encontra nesta ocasião de comemoração dos 20 anos do IED. Gostaria, em primeiro lugar, de dizer que a nossa secretária de Educação, no município de Campinas, só não se encontra nesta mesa por motivo de doença, mas, em seu nome,
e em nome da Secretaria Municipal de Educação e da cidade de Campinas, queremos saudar os 20 anos de trabalho do INED. São 20 anos dedicados à formação de professores e de professoras e de professores formadores por todo o Brasil. Nesses 20 anos de história, a universidade, mais uma vez, cumpre o seu papel social, educacional e intelectual. Parabéns, pois, a toda a equipe do Núcleo. Professor Dr. Valente, ex-coordenador do Núcleo e com quem o Núcleo teve seu início, o seu embrião. Professora doutora Heloísa Vieira da Rocha, atual coordenadora à frente do Núcleo, dando continuidade aos trabalhos de formação e pesquisa voltados à informática e tecnologia educativa. Professor Dr. João Juliette Viegas Abreu, atual coordenador do Núcleo, vice-coordenador do Núcleo, cujos trabalhos na área da robótica pedagógica são conhecidos e referenciados no Brasil inteiro. Professora doutora Gafira Viana Ripper, que atualmente não compõe equipe, mas que durante muitos anos deu sua contribuição ao mesmo e que há 15 anos coordena outro laboratório de informática, o LEIA, na Faculdade de Educação. Professora doutora Cecília Baranauskas, professora Elizabeth, professora Fernanda, professora Edilene e professora Cecília Martins, juntos há 20 anos. Mas o núcleo não é feito só de professores doutores. Há os profissionais na área da administração e da gerência. Sem eles, como haveria pesquisa, como haveria formação? Senhor Manuel Lourenço, senhora Viviane, estagiários e estagiárias, meninos e meninas, office boys que por lá passam, complementando a formação básica, vindo das nossas escolas municipais. Alunos e alunas de iniciação científica, muitos deles hoje já doutores em suas respectivas áreas de atuação. Alguns militando no exterior, intercambiando conhecimentos adquiridos aqui com conhecimentos aprofundados lá, em outros países, em outras universidades. A equipe do NIED, a todos que estão ou que já passaram por esse núcleo, que ajudaram a constituírem e a se constituírem e se constituíram a partir dele, parabéns. A Secretaria Municipal de Educação de Campinas também já esteve junto ao NIED como parceira em um trabalho envolvendo o Núcleo de Tecnologia Educacional ligado ao PROINFO, que é o NPE. Foi um trabalho de formação de professores para o trabalho com as novas tecnologias em suas escolas municipais. E hoje, apesar das nossas imensas dificuldades que ainda temos enquanto secretaria em repor o imenso parque computacional das nossas escolas, e esse trabalho, realizado junto ao NIED, ainda tem seus reflexos na escola. Apesar de todas as nossas dificuldades, o material produzido pelo NIED sob a forma de textos, de apostilas, de livros, de publicações, adentram as nossas escolas, não só em Campinas, mas em outras partes do Brasil. A Secretaria Municipal de Campinas, nesta gestão denominada Democrática e Popular, traz em sua concepção a busca e a constituição da cidadania. Sob este enfoque, a informática é entendida como uma ferramenta que pode representar o passaporte para o resgate da cidadania. A inclusão digital não é apenas ensinar o indivíduo a digitar caracteres. Da mesma forma que alfabetizar não se resume apenas a decodificar signos. A inclusão digital e a alfabetização ou letramento só terão sentido se constituírem aquele que aprende em cidadão. Portanto, como podemos falar em inclusão digital sem pensar em inclusão social? Em fortalecimento do ser humano? Dentre as ações de governo, podemos citar algumas, tais como cursos básicos de informática e cidadania para a comunidade de Campinas. Semana passada foram entregues os certificados de conclusão de curso de 40 horas a 500 alunos, jovens, adultos. Mas, no espaço do clube onde a cerimônia foi realizada, não estavam apenas 500 alunos. Havia pelo menos 1.500 pessoas. As famílias lá estavam, famílias cidadãs. Outros projetos, tais como o CEPROCAMP, que é a Escola de Formação Profissional Prefeito Antônio da Costa Santos, que funcionará no espaço da antiga FEPASA, hoje novamente habitada, espaço cultural entregue à população de Campinas e região.
O SEPROCAMP atuará com cursos básicos e cursos técnicos. A reforma do prédio não está acabada, mas os cursos já estão iniciando e a primeira turma foi aquela dos 500 alunos de Informática e Cidadania. Outro projeto de inclusão cidadã, este em conjunto com a ANIMA, é o projeto dos telecentros, espaços distribuídos pelos bairros, preferencialmente nas escolas municipais, onde a população poderá usufruir não apenas dos serviços informatizados, mas sim da aprendizagem da informática, com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida, no que se refere ao aumento da empregabilidade, no caso da busca de novos empregos ou da permanência no emprego. Estes são apenas alguns dos projetos da Prefeitura em Campinas do DSME, de inclusão digital, de inclusão social, de inclusão cidadã. Sob esta ótica, a informática, a tecnologia são ferramentas que podem constituir o cidadão ou o indivíduo em cidadão. Essa é a inclusão digital. Sem isso, não tem sentido. A informática, ela deve servir não apenas, né, à dominação, mas servir como um passaporte de crescimento, de fortalecimento do cidadão. Muito obrigada. Vamos para fazer uso da palavra, neste momento, o professor Américo Bernardo, que neste ato está representando o professor João Carlos Piatini, secretário de Educação à Distância do MEC. Antes de mais nada, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui nesse ato e eu pretendo colocar um pouco, né, algumas razões que justificam essa satisfação. Caros colegas da mesa, representantes da reitoria, demais órgãos dessa universidade, representantes da Prefeitura, da Secretaria de Educação, professora Heloísa, coordenadora. Eu estava contando uma história que há muito tempo atrás, quase que os meus caminhos me dirigiram à Unicamp, e só que naquela época, né, quando eu fui aceito no mestrado aqui, e naquela época apareceu, não uma pedra, mas na verdade uma moça no meio do caminho, desviou esse caminho e me tirou aqui da rota da Unicamp, né? Mas essa universidade, para mim, que sou formado em Física, sempre foi, né, desde aqueles anos mais atrás, sempre foi uma referência muito importante, né? A minha formação em Física. E aí eu vou me aproveitar um pouco da deixa que a professora Heloísa coloca sobre o tempo, né, que ainda aparece ali, marcando essa cerimônia, né, e tomar isso como um fio condutor que possa explicar um pouco as razões da satisfação de estar aqui hoje, né? Eu assumi recentemente, com a mudança do governo em Brasília, assumi a direção do Departamento de Informática da Educação, que é vinculado à Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. E, apesar de não ter exatamente um passado, né, construído na área de informática educativa, a minha área é mais vinculada à pesquisa básica, utilizando ferramentas computacionais, mas pesquisa básica em física, né? Apesar de não ter um trabalho, eu comecei, desde o primeiro momento, a me interessar pelo que vinha sendo feito, né? Talvez despido um pouco de um passado nessa área, pude ver o presente de uma maneira diferente, talvez, daqueles que têm construído já o seu passado nessa área, né? E para mim foi uma surpresa muito grande perceber não só projetos que já estavam construídos dentro do Ministério, como projetos que já haviam sido iniciados, né, em várias instituições, tanto instituições de pesquisa, de estudo, como universidades, né, como instituições voltadas diretamente, né, para a aplicação do processo, né, como Secretaria de Educação e outros desse tipo, né. E nesse processo recente, né, então o que a gente poderia chamar desse presente recente, eu tive uma satisfação muito grande de começar a conhecer um pouco o trabalho do NIED, né, a partir de um primeiro contato com o professor Valente em Brasília, no seminário que fizemos em maio, né. Comecei a me interessar um pouco pelas pesquisas e pelos trabalhos que vêm sendo feitos aqui, né, e agora, hoje, tenho, então, a satisfação de estar aqui nessa cerimônia, né.
mais do que tentar, não é, entender ou vislumbrar como vai ser, ou como será o futuro, num momento em que todos nós, né, enfrentamos com várias incertezas, eu diria que nós encaramos o futuro talvez como expressão, né, de um desejo mais forte que a gente possa expressar. Quer dizer, o futuro que a gente vê não é simplesmente aquilo que pode ser feito a partir do presente. Uma certa dose de ousadia, ou às vezes até uma certa dose de loucura é necessária para que aquela expressão do desejo, né, aquela expressão do desejo de transformação e mudança possa acontecer independente das dificuldades que nós enfrentamos nesse momento. Quer dizer, o futuro, eu diria, não é, ele tem que ser, em alguma medida, a fusão de uma possibilidade dada com um desejo de impossibilidades que a gente constrói e cria a todo tempo. Né? E eu vejo essa área, né, em que, eu diria mais assim, vocês estão trabalhando e que eu procuro me inserir agora, né, é uma área onde nós podemos, de fato, anunciar um futuro. Né? É uma felicidade muito grande ver, né, a posição que, por exemplo, a Prefeitura, né, de Campinas tem, né, que percebe claramente que a introdução de novas tecnologias é peça central na construção da cidadania, né, é peça central no processo de desenvolvimento. Né? Então, esses elementos, eles vão reforçando exatamente, né, a nossa vontade e os nossos, a nossa capacidade de trabalho. Quando eu cheguei aqui, várias pessoas me perguntaram, né, como é que estava Brasília. As pessoas sempre perguntam como é que está Brasília. E aí é uma pergunta que tem múltiplos sentidos. Né? Brasília está seca nesse momento. Né? Eu diria que a secura em Brasília não é só uma secura de clima, mas uma secura que perpassa todas as esferas, quando nós tentamos rapar o fundo dos tachos, né, para achar alguns centavos que talvez tenham sobrado para aplicar as políticas que nós queremos que sejam aplicadas. Né? Mas eu morei em Goiânia há muito tempo da minha vida, não sei se alguém já morou no Cerrado, né? E quem mora naquela região percebe que a secura, ela é em geral o prenúncio de todo um renascimento que ocorre na primavera. Eu só vim a ver que primavera tinha algum sentido, né, quando morei no Cerrado. Eu sou de uma região muito úmida de Minas Gerais, né, onde em geral faz frio e chove. Né? Então o verão chove, faz frio, o inverno chove, faz frio, o outono chove, faz frio, todo tempo chove, faz frio. E aí foi na secura, não é, do Cerrado que eu pude perceber que mesmo nessas épocas mais secas, nós podemos ter esperança de que virá uma época de mudança, uma época de renascimento, uma época em que nós poderemos de fato, não é, ter e dar passos nessa direção do futuro que a gente deseja. Né? Nós, no sentido de preparar essa época, né, nós entendemos que os vários programas que haviam dentro da Secretaria de Educação à Distância, né, nos quais o Proinfo se inclui, né, que esses programas eles devem ser mantidos, eles estão sendo mantidos, mais do que isso, eles estão sendo ampliados e eles estão sendo expandidos. Quer dizer, é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos e é isso para o que nós lutamos hoje. Né? Amanhã eu fui convidado, né, para fazer uma palestra no encontro, no workshop de informática educativa, né? E aí eu pretenderei expor com mais detalhes o que são esses elementos dessas políticas que nós estamos desenvolvendo. Então já tem a propaganda, tá certo? Né? Se alguém se interessar pelo tema, tá? Nós vamos falar amanhã sobre esse assunto. Tá certo? Então, mais uma vez, eu queria dizer o seguinte, né? Eu estive olhando um pouco os posters aqui também, para não me alongar demais, estive olhando os posters do início aqui e vi que há uma parceria já construída há mais tempo entre o NIED e o Ministério da Educação, através aí da Secretaria de Educação à Distância, da Secretaria de Educação Especial. Né? Quer dizer, existem já parcerias construídas e eu diria que essas parcerias serão mantidas. Quer dizer, é nosso interesse, né, que sejam mantidas, é nosso interesse que sejam aprofundadas,
é nosso interesse que o UniED seja, de fato, um parceiro, né, ou que continue nosso parceiro nesse processo de desenvolvimento e de enriquecimento. Parabéns à UniED, longa vida, né, e muitas felicidades e muito trabalho para todos nós, porque, de fato, esse país precisa muito daquelas pessoas que querem se dedicar ao seu desenvolvimento, né, à mudança e à transformação de fato. Muito obrigado a todos e parabéns. Para encerrar essa sessão, fará uso da palavra nesse momento o professor Roberto Lotufo, que neste ato representa o magnífico reitor da Unicamp, o professor Carlos Henrique de Brito. Boa tarde aos integrantes da mesa, representante do Ministério da Educação, representante da Secretaria de Educação da Prefeitura de Campinas, o coordenador dos centros e núcleos da Unicamp, os demais membros da mesa, coordenador da UniED e os presentes. Estou bastante feliz de poder estar aqui representando o reitor da universidade. Hoje é um dia da reunião do Conselho Universitário, então um pró-reitor poderia substituir o professor Brito, mas ele especialmente pediu para mim fazer essa representação, e eu fico muito contente pela ligação que eu tenho, assim, não que eu tenha participado do UniED, mas essa área de ensino à distância é uma área que eu vejo com muito carinho, né? E a reitoria tem dado uma atenção especial a essa área. Eu costumo dizer que você está representando a reitoria da Unicamp, apesar da grande responsabilidade, mas é uma representação muito fácil, porque a Unicamp você só pode falar bem da Unicamp, é muito difícil falar alguma coisa, depende de qualquer número, depende de qualquer métrica, você vai em qualquer reunião, você está representando a Unicamp, você tem que falar sempre de bocas, né, de boca aberta, grande, de grandeza. Nós temos uma universidade com uma pujança, né, uma universidade jovem, arrojada. Então, eu costumo dizer que é muito fácil, né? E, por outro lado, a gente sente muito orgulho de falar da Unicamp. E eu fico aqui muito feliz justamente por causa disso. Também está orgulhoso do UniED ser parte da Unicamp e contribuir com essa imagem toda que a Unicamp tem lá fora, né? Não só no Brasil, mas em todos os outros países da América do Sul e do resto do mundo. Eu gostaria de mencionar aqui, quer dizer, eu acho que um passo importante que a reitoria decidiu foi justamente o ensino aberto, né, que consiste de utilizar o Teleduc para o apoio aos cursos presenciais de toda a Unicamp. Então, isso aí é uma iniciativa bastante, não só bem pensada, mas ela vai trazer vários benefícios, não só ao UniED, mas a Unicamp como experiência de uso dessas tecnologias. Eu acho que isso aí é um grande marco e acredito que vai trazer muitos benefícios, né? Eu diria nessa linha do tempo que a Heloísa falou, quer dizer, é um pouco daquela hora que a gente está enxergando também. Eu acho que esse ensino aberto ele contribui para a gente saber essa aurora, né, no futuro. Recentemente, nesse fim de semana passado, o professor Brito precisou escrever uma carta o UniED está fazendo uma proposta à FAPESP, e daí foi pedido que a Unicamp se pronunciasse, falar sobre o Teleduc. E daí ele pediu a minha ajuda, falou, Tufo, você diz aí o que você pode falar bem do Teleduc para justificar por que nós escolhemos o Teleduc. Então eu passei um pouco questionando, né, e daí eu coloquei assim, Teleduc normalmente porque é um software livre. Então, o fato de ser um software livre é um software que tem um atrativo importante. Né? A simplicidade do Teleduc também é muito importante, né? Ele tem poucas ferramentas e ele é fácil de usar. Então, isso você consegue atingir mais pessoas. Né? Ele tem muito poucos bugs, né? Muitos poucos problemas, né? Ele é bastante robusto. E o
outro aspecto que ele é usado por mais de 3 mil instituições. Né? Então, esses argumentos são argumentos muito fortes. Né? Mas, hoje, olhando a palestra que a Heloísa fez, eu acho que eu tenho também outras razões que eu não coloquei na carta, mas que eu gostaria de conversar com vocês. Né? Primeiro, vocês viram o simbolismo que ela usou naquelas imagens todas. Né? Quer dizer, cada slide tinha uma imagem, quer dizer, uma beleza, né, que vale a pena você ficar só olhando. Né? A imagem, trabalhando muito com símbolos. Né? Isso aí mostra muito a experiência, né, de interface homem-imagem. Segundo essa análise do tempo, né, quer dizer, mostrando a experiência acumulada que o Nietzsche tem, né, do passado, do presente e do futuro. E finalmente, o carinho que eu senti ela lidando com o Nietzsche, né, como se fosse uma família, né, mostrando ali a equipe e o futuro, mas o carinho me chamou muita atenção. Eu acho que talvez esses sejam os principais motivos do grande sucesso que o Tereduc está fazendo hoje fora da Unicamp, né, e também dentro da Unicamp. Então, gostaria de encerrar parabenizando o Nietzsche, né, dizendo que o futuro é bastante desafiador, principalmente agora, né, que você tem aí mais de 3 mil instituições utilizando o Tereduc, a responsabilidade é grande. E, por outro lado, é um laboratório de experimentos, um laboratório onde é possível testar essas coisas que ninguém se atreveu aqui a prever o que vai acontecer. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, o Nietzsche hoje se coloca numa posição de destaque muito grande, não apenas pelo Tereduc, mas pelas diversas pesquisas e projetos que tem desenvolvido. E isso aí é só orgulho para a reitoria. Muito obrigado. Bom, para terminar, eu acho que o professor Lotufo pegou bem, eu acho que é o sentimento que eu tenho mesmo de carinho, né? O Nietzsche é quase... Ele é uma boa parte da minha vida, o que eu sou, se eu estou até emocionada, é ele, né? E o que eu gostaria de agora, no fim, quer dizer, eu estou aqui como representante, eu queria chamar todas essas caras conhecidas que eu estou vendo aqui, que já foram Nietzsche, para subir aqui em cima, para a gente dar o aplauso final. Então, vamos lá. O Brasil. Valentia, Cecília, Amanda, Mazoni. Não fica pensando que é livro, não, é bem legal. Eu não avisei ninguém, né? Eu não avisei ninguém, é livro, mas é legal. Então, Mariana, tem mais? Selmar, Alberto, Naur, Adalberto, Hugo, Bruno, Leonel, Miguel, pra cá. Veja os pais, essa é uma família. Quem mais vai responder? Cadê o Wellington? Sérgio, Dani, pode largar a Maria um pouquinho. Tânia. Chega mais. Vivi, Manuel, cadê o Manuel? Cadê o Manuel? Cadê o Manuel? Eu não vi aqui. Hã? Cadê o Michel? Não vi o Michel. Eu já disse.
obrigada a todos. Agora todos estão convidados para a sessão mais gostosa que é da Vila. Né? Tem um coquetel esperando a gente ali fora. Tá? Muito obrigada.